como a mensagem espírita é uma mensagem muito ampla e muito diversa, a gente vai sempre trabalhando vieses dela. E por isso nós pusemos aqui hoje como título mais um viés da mensagem espírita. E vou ler um trecho de uma aula do irmão Antônio Gringo, e a gente estava transcrevendo. Essas aulas dele são transformadas nesses livros que estão aí na livraria, que chamam Cadernos de Psicografia. Psicofonia, desculpe. Cadernos de Psicofonia do Espírito Antônio Gringo. E transcrevendo uma das aulas dele, são trechos que a gente se emociona tanto, e assim com a linguagem tão clara dele, com os posicionamentos tão claros, no sentido de desmistificar o Espiritismo para nós, e no sentido de nos ajudar a nos tornar homens cada vez mais livres, e eu quis dividir um trechinho com os senhores. Ele diz: nós espíritos não queremos o aprisionamento em plasma de fenômenos, não queremos o cabrestamento dos irmãos, nós queremos ensinar os irmãos a pensar, para criar um grande significado de respostas às expectativas que cada um traz e às indagações que cada um faz. Por exemplo, por que sentir dor? Por que morrer? Por que ter que me relacionar com determinadas pessoas? Mas nós não queremos de maneira alguma criar impactos de fenômenos parados que não levam a nenhuma circunstância a não ser o fanatismo. Nunca faremos manifestações quedantes. A manifestação de fenômenos mediúnicos, quando se tornam apresentações de mediunismos, são quedantes. Paralisam os irmãos. Serão capazes de passar tempo fixos, de passar por muito tempo fixos àquele fenômeno e quem sabe até esquecer de estudar a sua própria religião, de se dedicar plenamente às suas missões, se dedicar plenamente às suas próprias esperanças. Nós não somos milagreiros, nem somos fazedores de fantasmas. Nós, irmãos, espíritos desencarnados, somos como os senhores, criaturas inteligentes que viemos à Terra numa plataforma móvel, tentando, nós desencarnados, tentando sensibilizá-los a uma grande responsabilidade transformacional através da cultura, das ideias de um sistema que tem que ser renovado. Os senhores precisam querer renovar. Nós não vamos ficar para renovar esse sistema, produzindo impactos que vão dificultar para cada indivíduo fazer um juízo crítico do sistema de ideias espiritistas e mesmo fazer um juízo crítico das questões políticas, sociais, das questões fisiológicas que cada um tem que viver. Nós estaremos sempre aqui buscando trazer aos irmãos informações para que cada um se renove, se alcance, se atualize, para efetivamente estar no século que estão vivendo, no ano que estão vivendo, no espaço físico que estão ocupando, levando o seu espaço de sentido a atender outros e atender a si por consequência. Ele é muito fera, né? Porque você olha, é uma linguagem simples, mas que diz a nosso ser. Sobretudo, tinha pensado em trabalhar o sentido, e ele trabalhou num outro trecho dessa mesma aula, mas que é a continuidade disso aqui, que é a manifestação dos espíritos
vai sempre acontecer atrelada a 3 grandes pilares, que são a raiz, o tema e o radical. Então vamos lá nisso aqui. Como a proposta dele é tirar a todos nós dessa ideia que nós fomos recebendo informações e fomos construindo, de que espíritos são capazes de chegar e manifestar de qualquer maneira ao seu bel prazer, que os espíritos são capazes de chegar e interferir na minha vida e mudar os meus caminhos, que os espíritos são capazes de chegar e transformar meu casamento num balaio de confusão, de transformar a vida de meus filhos em coisas piores do que podem ser. Essa preocupação é muito grande nos espíritos orientadores. Tem uns trechos da aula dele que ele se diz penalizado com o sofrimento que isso gera para cada um de nós. Primeiro, porque gera o sofrimento da insegurança e do medo. Ao invés de nós vivermos plenamente uma liberdade de ser livre, de ser, portanto, livre, porque somos portadores de uma propriedade que se chama livre-arbítrio, trazendo uma consciência divina imanente em nós. A consciência divina, que é o Pai imanente em nós, é consciência plena, e que a nós cabe é ir no passo que cada um vai conseguindo fazer. Deus não pede de nós o que não temos para oferecer. No passo que cada um de nós consegue fazer, irmos abrindo o nosso possível, para que nós possamos decodificar essa consciência para nós. E na medida que vamos decodificando a consciência do Pai, que é aumentando um pouco mais o nosso índice de bondade, aumentando um pouco mais nossa flexibilidade para o bem, aumentando um pouco mais a nossa capacitação para o trabalho, sermos trabalhadores voluntários, aumentando e abrindo em cada um de nós para o espírito da bondade, da justiça e etc. Isso é a consciência divina. E na medida que formos abrindo e nos enxergando melhor, ir enxergando melhor o outro, ir enxergando melhor onde eu estou, o planeta, a casa, a cidade, a comunidade, e nesse enxergar nós irmos construindo, por enxergar, irmos construindo autoadministração, conseguindo fazer autocontrole, conseguindo fazer domínio sobre nós, para termos autodomínio, irmos nos gerenciando na caminhada aqui, sempre sabendo que estamos na interação com todos os demais espíritos e fazendo sintonia e ressonância com aqueles com quem nós estabelecemos afinidades. É aí que entra essa chave. O raiz e tema e radical. Que a manifestação dos espíritos, seja que ordem de grandeza evolucionária ele estiver, vai estar sempre acontecendo dentro, e esse dentro não quer dizer dentro fechado, é no processo de campo mediúnico, que gera um campo eletromagnético, o campo mediúnico, que cada um de nós produz, com a sua faculdade mediúnica, com a sua administração, com seu autocontrole, com seu autodomínio. Estamos aí todos nós o tempo todo produzindo um campo eletromagnético, no qual estão registrados os nossos quereres,
os nossos empenhos, as nossas dedicações, produzindo o tempo todo, e não é uma produção como se fosse uma energia tênue, não carregada. Na orientação dos espíritos atualmente, é um campo carregado de partículas que trazem todos os nossos hologramas. Os espíritos se manifestarão em função da raiz que estamos ali produzindo, dos temas aos quais nós estamos atrelados, permitindo produzir os radicais que irão servir de base para a renovação das raízes, a atualização do tema, criando um novo radical. Num processo dinâmico, onde em nenhum momento nós estaremos desassistidos. O que eles estão nos orientando, e qualquer casa de religião que nós entrarmos estará orientando, cada uma tem a sua pedagogia. Mas se nós prestarmos atenção na orientação, quando é uma casa de religião séria, com um mensageiro sério ali, nós perceberemos que eles todos nos orientam a uma boa vontade no bem. Se a gente entra na igreja católica, nós sairemos de lá com algum momento ali que isso foi trabalhado. Se nós vamos, em função dos eventos de família, vamos a um culto evangélico, vamos a um casamento na igreja evangélica, seja que denominação for, nós sairemos de lá com alguma semente no sentido da boa vontade para o bem. A pedagogia muda, as palavras mudam, até, quem sabe, a maneira de informar muda, mas percebemos que a semente é a mesma. A raiz é a mesma. Os temas também são os mesmos. Eles estarão sempre numa temática de nos convidar ao tema amor. Estaremos sempre nas nossas casas de religião, com muita fé em Deus, buscando nos sensibilizar à temática do trabalho consciente. Não com esse peso que a gente foi fazendo acerca do trabalho, é inclusive de observar todo o sistema cósmico trabalhando e nos perguntar, por que eu não trabalharia? Uma minhoca velha aposenta e fica inútil, ela pode ficar inútil, mas ela vai morrer no dia seguinte, vai. Vamos pensar numa barata idosa. Ah, não chega. Ela não chega. Ela diz, não vou trabalhar. Boa ideia. Eu não vou atrás de alimento, eu não vou me movimentar. Na dinâmica do tempo, eu resolvi parar. Vamos lá, né? Espaço, tempo e a luz da inteligência, não é isso? Com a inteligência que eu tenho como barata idosa, na dinâmica do tempo, eu resolvi parar. E vou parar aqui no espaço que eu estou. Será quanto tempo ela sobrevive? Um segundo. Agora vamos voltar no reino vegetal. Vamos dar um retrocesso aí, né? Que esse grupinho que eu falei da senhora minhoca e da dona barata já é uma evolução com relação ao vegetal, em matéria de dinâmica. Tá, vamos pensar no nosso pé de comigo ninguém pode, livre da paz, fica ali, né? Infelizmente a porta está fechada. E ele tem que o tempo todo trabalhar, ele tem que retirar a água do solo, pelas raízes, captar a água, captar os minerais, através das folhas captar a energia solar, transformar em energia solar. Fotossíntese. Isso, já ia chegar no nome. Transformar a energia solar na energia para ele, num processo que chama fotossíntese. Essa energia, trabalhar esses nutrientes que chegam, e ele produz os nutrientes para ele. Porque os elementos que ele pegou, que ele recolheu, são a matéria-prima. E ele precisa de estruturas para ele. Assim como o nosso organismo é a mesma coisa. Recebe matérias-primas e usina
os nutrientes para si, constrói as estruturas para si. Quanto tempo o nosso pé de lírio da paz, ou seja, quem tiver uma bananeira, um pé de acerola, um pé de alface, quanto tempo ele viveria se ele resolvesse parar de trabalhar? Eu me aposentei, eu sou uma acerola idosa, eu sou um lírio da paz idoso e eu vou parar. Quanto tempo ele sobreviveria? 15 dias. E seria porque espíritos da ordem do mal chegaram e dragaram a sua energia? Não. Os mesmos campos protospiríticos, que antes de chegar ao homem é chamado de protoespírito, né? É chamado de espírito a partir do homem. Mas todos eles são alimentados por uma condição protospirítica. São níveis de evolução onde estão sendo, vamos dizer, treinamento, que na verdade não é, é evolução, mas vamos chamar de treinamento só para ficar claro para nós. São condições energéticas sendo, evoluindo para alcançar a condição de espírito. Quando o nosso pé de qualquer planta parou de conseguir recolher matéria-prima lá, para transformar em nutrientes em estruturas que o sustentem. Até o momento em que ele desencarna, houve proto-espíritos retirando, sugando, dragando, vampirizando. Nós espíritas fomos inventando todas essas palavras, né? Estou com minhas energias vampirizadas, tem vampiros de energia. E aí nós perguntamos, e quem criou os vampiros de energia? Nós criamos. O encarnado, né? Na nossa dinâmica, a gente não teve nem o trabalho de criar. Esse é nosso grande cuidado. Tudo já está criado. As condições estão criadas. Os espíritos estão se manifestando. Nós, encarnados, estamos nos manifestando. Essa senhora nem me conhece, mas ela está vendo um espírito se manifestando aqui, porque ela sabe que se tirar essa coisa que chama espírito, que na outra religião chama alma, quem sabe ela seja de uma outra que chama um outro nome, que chame Dharma, que chame Sans, que chame qualquer coisa, mas ela sabe que se tirar essa coisa desse punhado de célula, ela veria um punhado, um conjunto, num primeiro momento. Ela vê um conjunto tombado aqui, literalmente. Então ela vê que tem um espírito se manifestando nela. Então nós, encarnados, somos espíritos nos manifestando num conjunto e através de um conjunto, que é o corpo físico, de uma energia mais densa que a gente chama de campo material. E daqui a 100 anos não existirá esse nome material mais, né? Ele já caiu. Só que até que uma coisa que cai, a sua caída se torne cultura, leva um tempo. Mas o que todo mundo no campo da física, da filosofia já trabalha é o sentido de que não existe matéria, existe energia. Desde quintessenciada, a energia conjugada, que se torna mais densa e nós demos o nome de material. Mas que agora nós temos o dever de, nesse conceito material, ver como energia mais densa. Por quê? Cada combinação, que é a que ele chama de conjugação. A conjugação de campos eletromagnéticos, de átomos diferentes, que formaram moléculas diferentes. E essas moléculas também se combinaram e formaram estruturas maiores e maiores e maiores. E o campo de atração aumentando. E seu conjunto energético aumentando, conseguindo ajuntar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, que vai sendo cada vez mais capaz de usinar energia, dá essa coisa que nós somos capazes, inclusive, de palpar. Perdeu a velocidade, né? E paga o preço de perder velocidade física. Mas não nos tira a capacidade de
pensar só aumentou. Diferente, né? E com esse pensamento, nós somos capazes de ter a velocidade maior que a da luz. Correto. Imagina, hein? Porque ela é em tempo real. Coisa. São as chamadas ondas escalares, né? É, as ondas escalares. Maior que a Eu velocidade. não gosto muito de ficar falando os nomes para não criar uma catedral de palavra e ficar numa coisa mais prática. É. Então, por exemplo, Nossa, essa moça Deus. está com alguém dela no Japão. E ela, essa noite, teve um pressentimento que essa pessoa não está bem lá. As coisas não estão bem, a pessoa está tendo dificuldade de adaptação, etc, etc. E ela começa a orar por aquela pessoa. Muito provavelmente, se a pessoa tiver sensibilidade para perceber essas nuances de melhora no emocional, no afetivo, no social, se ela ligar daí a uns 2 dias e para aquela pessoa, fulano, como está você? Está tudo bem? Aí a pessoa disse, olha fulano, eu estive meio caidão, ou caidona, mas curiosamente que de 2 dias para cá eu senti uma leveza maior. E eu fui conseguindo me adaptar melhor, eu estou conseguindo hoje estar melhor. Se você me ligasse 3 dias antes, eu não diria o mesmo que eu estou dizendo agora. E ela vai ver que em tempo real foi chegando. Mas isso a física também já provou, através de testes mesmo, né? E inclusive com animais, com campo elétrico mesmo, campo eletromagnético. Isso. Isso tudo, nós temos que ir nos cuidando, porque se somos, graças a Deus, ao mesmo tempo produtores e herdeiros de coisas tão maravilhosas, estamos num processo extremamente interativo. Num cosmos onde não há o igual, onde todos são diferentes. Muito especialmente estamos reencarnados num planeta onde a humanidade que aqui se constituiu é composta por diferenças muito grandes no sentido do caráter, no sentido do querer o bem, no sentido da produção de informação, da produção de cultura, que nós precisamos nos perguntar que cultura eu produzo em mim. É a cultura interna, para eu me administrar da melhor forma possível na cultura exterior a mim, permitindo que eu tenha raízes e esteja o tempo todo cultivando raízes que me permitam estar pensando, trabalhando, agindo em temas que permitam espíritos que já se alcançaram no sentido do bem, que são aqueles que trabalham os radicais ligados ao conhecimento, à sabedoria, o amor, a prestação de serviço ao próximo, a melhora da qualidade de vida no planeta, que eu permita essa gente estar numa interação mais direta comigo. Porque eu estou na interação mais direta com eles. Porque essa interação não é uma coisa que alguém invada o campo do outro. Não há invasão de campo. Há um compartilhamento. Transferência de informação. Transferência de informação. E que não há necessidade de pensar em transferir. É um processo tão cósmico e tão natural que, em existindo, ele estará disponibilizado. E aí é a parábola de Cristo. Quem tem ouvidos, ouve. Quem tem sentido, sente. É simplesmente isso. Quem tem, vai interagir, vai estar. Nós, especialmente na nossa idade, os que estão na nossa idade aí, já perceberam
nós percebemos, que eu faço parte, que quando a gente percebe que uma pessoa desembarcou da canoa que nos levava a ser amigos dela, nós não precisamos falar com ele, afaste de mim, eu não quero mais relacionar com você. Basta a gente perceber e não fazer parte da canoa que ele ou embarcou ou passou a manifestar-se dela, que aquilo vai naturalmente. Por quê? A raiz que eu trabalho deixou de criar entrelaçamento para aquela raiz, as raízes todas, elas se entrelaçam para criar sustentabilidade. Os temas que eu trabalho não o agradam mais. O radical que eu estou tentando movimentar em mim, que eu estou me esforçando para manter no movimento de trabalho em mim, o amor, o conhecimento, o trabalho, etc, etc. Não, ele não faz afinidade, naturalmente ele vai. Se nós não resolvermos fazer essa diplomacia materialista idiota, nossa, desculpa a palavra, que a gente às vezes resolve, não, eu mantenho por diplomacia, mas não precisa, a gente pode fazer a diplomacia do espírito. A diplomacia do espírito, você não distrata a pessoa, você não fala nada que desagrade a ela, que maltrate, nem nada. Você simplesmente não alimenta. É o silêncio operoso. A senhora falou a palavra que eu ia falar com outra palavra. É o silêncio operoso. Que os espíritos propõem. Operoso no bem. E nós latinos precisamos ter muito cuidado, porque nossa cultura é uma cultura arrojada e uma cultura de falar sem pensar, de falar precipitadamente. Às vezes nós nos traímos nisso aqui. Nós perdemos essa oportunidade maravilhosa de fazer silêncio operoso no bem e sairmos bem das situações. Nos arrependemos, gente olha e diz, para que fui abrir a minha boca? Eu não podia ter ficado calada? Por que eu falei isso? Eu devia ter deixado as coisas acontecerem. Existe uma coisa que se chama, que está atrelada aqui, né? Existe uma coisa que se chama reflexão, que eu iria refletindo, inclusive sobre posturas. A reflexão nos arremete à meditação, que eu iria, além de refletir sobre posturas, eu ia meditando e como desenvolvê-las, como desenvolver essas posturas, como aplicar em prece. Que esta chave aqui é o pensamento em ação, né? Que nos leva a sintonizar espíritos encarnados e desencarnados para formarmos redes competentes para administrar, seja lá o que for. Seja lá o que for. Nós temos todos os dias que desenvolver plataformas de resolução de situações, algumas duras. De um sofrimento enorme. Não estou falando desesperador. Sofrimento. Como é que é vista a palavra sofrimento numa casa de religião que a própria religião, a própria doutrina da religião, a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Aí, qualquer palavra que nós falarmos, nós vamos buscar como essa palavra é trabalhada na ciência. Aí nós vamos, primeiro, qual é a ciência que mais trabalha esse termo? Assim, lá no nosso arcabouço de conhecimento. Porque pode ser que eu, que tenha, suponhamos, estudado um pouquinho de física,
esteja muito claro para mim aquela palavra no campo da física. E quem sabe se essa moça trabalha na área das ciências sociais, a sociologia, ela já vai para a área dela. Mas o certo é que cada um de nós, dentro daquilo que a gente vem trabalhando, nós temos um ícone que vai nos iluminar aquela palavra, aquela expressão, para ela fazer sentido na nossa vida. Sentido. Mas nós temos que ir para esse terreno da ciência, não da religião, falando da ciência. Porque a religião, as palavras foram ao longo da caminhada, muitas delas sendo deformadas. Nós temos muito, só um minutinho, só para eu não perder aqui. Aí nós vamos lá, por exemplo, minha formaçãozinha, no campo da física, quando você diz que esse giz, ao ser liberado dos meus dedos aqui, vai sofrer uma queda e vai parar onde houver um impedimento que respeite seu peso e sua massa. Por exemplo, poderia existir essa mesa, mas eu ter emitido aqui com minha mão, transformado meu dedo num projétil, isso aqui ser de ferro, de chumbo, pontiagudo, existir a mesa, mas a mesa não seria um anteparo para ele, porque eu deflagrei com uma força de propulsão que permitiu que aquilo vazasse à mesa. E ele iria viajar até encontrar um anteparo que o detivesse. E iria descrever que o giz sofreu uma queda, etc, etc, que ele gastou tanto tempo e tal e tal. Suponhamos que ela trabalhe sociologia. Aí ela já vai trazer um conceito sociológico. E que o outro seja um missionário maravilhoso e que interprete a palavra sofrimento no sentido de agência de transformação. A partir de um determinado sofrimento, se você tem muita fé em Deus, aquele religioso missionário. Estamos falando aqui 3 vertentes. Mas se nós trabalharmos bem, seja o religioso, no sentido de que ele acredita em Deus e acredita como uma agência iluminadora para o bem, que quando nos permite passar por experiência, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. O outro, que é o físico, já foi no sentido de também encontrar algo que o detenha na sua marcha e ele vai avaliar o que foi feito, o que ele percorreu, o que não foi possível percorrer. Nós perceberemos que todos os segmentos, inclusive o filósofo, que vai fazer perguntas para nós. O que aconteceu com esse corpo ao sofrer a queda? O que aconteceria com ele se o anteparo fosse esse ou aquele? Isso permitiu a ele fazer movimentos melhores ou piores depois. Isso é o filósofo, é o segmento da filosofia. Quando nós vamos conseguindo ir atrelando esses 3 grandes pilares e enxergando a manifestação dos espíritos em nossa vida, sejam os encarnados ou desencarnados, sempre como algo que nos permitirá crescer e que vai depender da nossa alma para avaliar. Se a alma não for pequena, vai sempre valer a pena. Se eu apequenar minha alma, qualquer coisa vai servir para eu dizer que aquela raiz, que aquele ser ou aquela situação me trouxe, era uma raiz ruim. Eu vou sempre achar que o tema não me era pertinente e nem vou achar sentido no sentido do radical, que é valores, cultura, construção de valores, construção de cultura, revisão de valores, revisão da cultura que eu estava fabricando dentro de mim. E segundo os espíritos, eles se manifestam sempre dentro dessa chave. Se um espírito se manifestar aqui através de qualquer um de nós, ou lá onde estivermos, seja onde for, ele se manifestou porque havia em nós uma condição de raiz, uma condição temática e uma condição de produção de um radical, que já havia um radical prévio construído, que foi possível o entrelaçamento dos campos para ele continuar conosco aquele trabalho. É um trabalho que nós já começamos.
eles não se manifestam para o que nós não tivermos dado, pelo menos numa linguagem jovem, Uma abertura, o né? start. O start. Que é a produção do primeiro instante, onde a gente já traz, pelo menos de forma muito empírica, uma predisposição através de um querer naquilo. Eu gostaria agora de disponibilizar para perguntas, já que é uma coisa que às vezes fica meio entalado em alguns, e casa espírita não pode ser catedral de palavra que a pessoa sai sem entender o que quis dizer. Aquela chave que a senhora colocou ali, reflexão, meditação e prece, é totalmente uma chave do Zen budismo. Na verdade, é de todas as religiões, que infelizmente no ocidental não está bem trabalhada. Mas o senhor vê que Cristo é ocidental, né? Cristo não é oriental. E se a gente olhar, Cristo nos manda pensar, Cristo já nos manda não agir de forma descuidada, Impossível. Ele já nos convida para a prece. É tudo isso mesmo. Ele nos devolve uma pergunta, sempre com outra pergunta, que é para a gente refletir sobre a pergunta que fez, nos responder se queremos a resposta e que resposta queremos. O sistema budista é E assim. quando ele responde sem ser com pergunta, ele responde permitindo ao outro se perguntar. Quando Pilatos pergunta para ele, então és o rei dos judeus? Lá no tribunal. Que ele responde para Pilatos sem ser com interrogação. Mas o que ele responde? Tu o dizes. Tu o dizes. Tu estás afirmando. Eu sou? Ele embute a pergunta. Ele embute a interrogação numa afirmação. Porque na hora que ele responde isso, tu o dizes. Se tu o dizes, pergunte a ti se eu sou rei. Eu não sou rei do seu reino. Eu não faço parte do seu reinado. Se tu dizes que eu sou rei, quem sabe eu até possa, por alguns aqui que estão trabalhando comigo, tentando montar um sistema de ideias comigo, que é os discípulos e tanta gente mais que o seguiu, que seguiu sua orientação, mas ele já diz, é um outro reino. E aí, tá que num outro momento ele diz, meu reino não é deste mundo. Mas que mundo? Ele de maneira alguma quis dizer do mundo terra, porque como a gente era incipiente ainda e ainda somos, a gente já pensou logo que ele estava dizendo que não é deste mundo, que o reino dele é do mundo espiritual e não é da terra. Mas ele está dizendo é o mundo materialista. Não é do mundo do materialismo. O meu reino é do mundo dos que estão buscando uma reespiritualização. Porque, na verdade, até hoje nós ainda estamos com dificuldades de avaliar que nós estamos trabalhando como espíritos o reino material e espiritual simultaneamente. Nós não vamos esperar para... o espírito vai melhorar depois que desencarnar, vai sofrer depois que desencarnar, vai pagar suas, entre aspas, contas depois que desencarnar. Não, para nós de hoje, nós já temos condições de saber que o que nós fazemos aqui, os pesos, sejam os créditos ou débitos, que são pesos, mas débito que eu estou falando não é débito de dívida, não. É débito no sentido da felicidade. Nós podemos ser mais felizes e, portanto, estarmos gozando créditos de felicidade. E podemos estar com comportamentos e procedimentos onde nós ficamos devedores da nossa própria felicidade. Sim. Pesada, né? Mas Pesada, né? E sem desenvolver. Pessoas que vivem um peso enorme. E se
se a gente viver aqui tentando administrar, é um tentar todos os dias, a cada instante, para alcançar, sobretudo, uma leveza para levar o que temos que levar. Aquela passagem de Jesus, quando entra em Cafarnaum, que o centurião romano pede a cura de um servo dele que está em casa, o romano, era um povo pagão, e Jesus até elogiou ele, porque esse tem fé. Independente da cultura. E o centurião falando, eu sou chefe de centúria, eu mando e os soldados obedecem. Eu sei que se você mandar, você vai curar o meu servo lá da minha casa. E Jesus elogiou ele por isso, o centurião romano. Mas o centurião romano já sabia dessas coisas, porque é aí que a senhora entra com a raiz, né? Já tinha conhecimento disso. Porque os espíritos, quando trabalham isso aqui, o irmão Antônio Grima, inclusive nessa própria aula, ele trabalha antes as jazidas de conhecimento. Que é onde eu queria chegar após as perguntas. O senhor já colocou, vamos lá. Jazidas de conhecimento. Nós todos trazemos registrado em nós, trazemos o arquivo de todas as nossas experiências ao longo de toda a caminhada. Lá de quando éramos uma subpartícula atômica e que fomos combinando e recombinando e estamos aqui nessa complexidade que é agora. Estaremos depois diferentes, mas o arquivo está aqui. Nós trazemos, e os espíritos trabalham, o irmão Grimm especialmente, trabalha com as jazidas de conhecimento, jazida de sabedoria, está aqui nossa jazida. A reflexão, com a meditação, com a prece, que é o diálogo conosco mesmo, com o nosso Criador, com as forças do bem em quem nós acreditamos, né? O espírita se une aos espíritos orientadores, o outro católico ao santo da sua devoção. Nossos irmãos evangélicos centralizam apenas em Cristo, mas você vê que já é o reconhecimento de que existe espírito. Claro que eles não falam espírito, questão pedagógica. Mas se eles não admitissem lá no fundo da alma a existência do espírito, lá na jazida do conhecimento. Exato. Porque uma coisa é o que o homem expressa na cultura atual, vou mudar melhor, na interação da sua cultura interna com a cultura exterior, que é a cultura, é a mentalidade vigente naquele sistema de ideias que ele está fazendo parte. Então, o sistema de ideias espírita, suponhamos, vamos falar da nossa religião, pode estar pregando uma coisa e o senhor trazer uma jazida, na sua jazida de conhecimento, informações que não coadunam com aquilo que os líderes ali estão, vamos chamar de pregando. E o senhor vai ouvir e vai traçar a sua sentença. Não é sentença no sentido de juiz sentenciar, não. Sentença no sentido de senso crítico, uma descrição afirmativa para o senhor mesmo. E todos nós, quando não fomos, vamos dizer, cabrestrados, destruídos na nossa linha crítica de pensar, trazemos essa capacidade. E é o que o irmão Antônio Grima colocou aqui no pequeno trecho da aula que eu li, que os espíritos orientadores, sejam eles encarnados ou desencarnados, no caso ele está falando desencarnado, porque ele está desencarnado, é um orientador desencarnado, mas que eles não estão interessados em retirar de nós a capacidade de acessar nossas jazidas de conhecimento, abstrair informações, combinar com a cultura atual que nós estamos ali produzindo, e esse conjunto interagir com a mentalidade, que é a cultura que flui aí extra nós, e produzir o que nos é possível. Nossa, isso que é importante. Eu
E é o fundamental para a nossa Fundamental, caminhada, exatamente. para a liberdade. É, a Porque síntese de tudo. qualquer orientador, suponhamos que essa moça seja pedagoga, suponhamos que essa aqui seja psicóloga, que essa ali seja psicanalista, que você seja artista plástica, suponhamos que o outro seja químico e que o outro seja farmacêutico e o outro é engenheiro, o outro é médico. Qualquer um desses, se for um bom profissional e um bom pensador e um bom agente no social, o que ele sonha é, com o exercício dele, melhorar a liberdade de ser de alguém para a felicidade. O que ele sonha é isso. Imagina, você trabalha num laboratório desenvolvendo medicamentos. O que você quer é desenvolver, e por excelência trabalhei em laboratório de desenvolvimento de medicamentos alopáticos, uma fase da minha vida lá no começo. O tempo que eu passei lá foi maravilhoso, porque eu vi o que é a indústria farmacêutica séria, produzindo medicamentos, e nós lá debruçados tentando encontrar estruturas que aliviem a dor, por exemplo, de câncer terminal. E nossos entes queridos morrerem sem dor. Maravilha. Ah, é terminal? Veio para casa para morrer? Veio. Vai morrer com dignidade, sem dor. Vamos desenvolver um analgésico, que infelizmente vai ter efeito colateral, se usar em outras pessoas. Sim. Ele não é para usar em quem vai continuar vivendo encarnado. Ele é para quem vai desencarnar, que está com a sentença final, mas ter seus últimos dias junto à família com serenidade. E você ali, debruçado, até chegar nele. Chegou. E o que a gente... Agora vamos lá, para quando a mentalidade não entende e respeita bem o sistema de ideias. O sistema de ideia desse medicamento foi atropelado e hoje ele é vendido para dor de cotovelo, dor reumática, dor de artrose, dor de artrite, que são doenças crônicas que não matam. E que a pessoa tem que preservar ao máximo o sistema dela, sair da dor, preservando o sistema, porque ela está com capital de vida imprevisto. Quando ele foi produzido para capital de vida previsto. Previsto e assentado. Não é também aquele assim, tem suspeita que você só dure 6 meses. Não é isso não. Foi desenvolvido para pessoas que o médico chegava e entregava a gente a pessoa. Leva para casa, porque ele vai partir mesmo. Para que ele partir aqui em hospital? Longe dos netos, longe dos filhos, nesse ambiente hospitalar. Deixa ele partir em casa. Alguém aqui já pode ter passado por essa experiência. Eu passei. Receber uma pessoa para partir em casa. Eu passei também. E é maravilhoso. Assim, é um momento que você se sente assim, diante daquele quadro triste ali, mas é maravilhoso que ele tenha condições de partir sem dor, com dignidade, até o último minuto ele está sereno, você chega lá e ele está indo. Dando o último abraço, né? Ainda dá um último abraço porque ele não está estribuchando de dor. E nesse tema, tema radical, nós temos que ir aprendendo a buscar nossas jazidas de conhecimento, inclusive para usar as coisas materiais da terra. Porque essa jazida nos permite a intuição acontecer bem. Porque a intuição não é apenas essa coisa que nós espíritas tínhamos a cultura de ver como algo muito sutil, ligado só ao espírito. É ligado ao espírito? Mas é o espírito na administração da sua jazida de conhecimento que permite a ele uma leitura, e não só uma leitura, permite a ele uma leitura e uma comunicação em linha direta com espíritos orientadores que complementam a leitura. Mas por a gente estar acessando adequadamente a jazida, a gente tem condição de entender a informação que está chegando. E atender. Quantas vezes que algum de nós aí, eu já passei por isso, negaram uma intuição. Quando a gente é mais novo,
Você faz o processo intuitivo, faz a leitura maravilhosa, mas você diz, ah, isso é coisa da minha cabeça, eu vou sim. Que isso? Tô prontinha para ir e não vou? Ah, que é isso? Tô ficando louca? Aí você pensa que tá ficando louca e vai. E se quebra lá, aí volta, e assim foi. Mas aí pronto, essa informação aí, entra aqui, passa a fazer parte da jazida. Nas próximas vezes, nem que seja quando tiver com 67, aí você vai olhar e dizer, não, eu já tenho essa informação, eu não estou com mais vontade de ir, vou entrar pro quadro, vou tirar essa roupa, vou tirar esse sapato, vou colocar essa meia e vou me quietar aqui, pegar um bom livro e estudar, porque a minha intuição está me dizendo para não ir. Para depois você ver um brega temporal que você ficaria horas. Não estamos falando de grandes transtornos. Imaginou você horas dentro de um temporal e seu carro boiando na enchente? Nossa. Que você teve a intuição antes? E sem contar de coisas e eventos maiores, né? Desconfortos, pessoas que estão lá e que falariam coisas e que a gente não estava num dia de um bom autocontrole. Na consulta da jazida de informação ali, quando você estava se arrumando, você já fez a leitura. De onde vai? Faz leitura do caminho que vai percorrer. De ida, de volta, essas leituras todas a gente vai fazendo graças à comunicação com espíritos encarnados e desencarnados que trazem jazidas com condições de nos orientar, mais a nossa capacidade de leitura. A senhora acha que tem alguma coisa a ver o conhecimento com esse consumismo desenfreado que na maioria das vezes vai virar lixo? Acontece conosco, que a intuição diz que você não precisa daquilo, você compra por causa do impulso. E nessa aula aí ele está dizendo o seguinte, os senhores precisam ter cuidado, porque os senhores não entendem, não conseguem enxergar que estão comandados pelo sistema materialista que vem desde o século XVI. Culminou no 17, avançou no 18, avançou no 19, avançou no 20, e estão os senhores aí fazendo situações que destroem a capacidade dos senhores produzirem um melhor campo, porque os senhores têm que ficar o tempo todo atendendo, não a jazida, não atendendo aos senhores em função das leituras que recolhem da jazida de conhecimento dos senhores. Aí os senhores não conseguem trabalhar as raízes que vieram para trabalhar, aí não constroem a sustentabilidade necessária para a própria felicidade, não conseguem se ater aos temas que seriam pertinentes aos senhores e à sua caminhada no projeto reencarnatório, e não conseguem enxergar os radicais que lhes são mais importantes. Radicais, um número enorme. E em cada momento você está com uns que estão ali gritando, né? Em algum momento que grita é a nossa benevolência. Eu tenho que ser benevolente com essa pessoa. Eu tenho que ser benevolente nessa situação. No outro é renúncia. Não, eu tenho que fazer renúncia para eu ter condição de arcar com esse projeto. Eu quero muito contribuir com esse projeto. Fulana está construindo uma creche, eu quero contribuir. Eu vou enxugar meus gastos, eu vou ficar com o necessário que dê para eu e minha família vivermos com qualidade, enxuto, porque eu quero que sobre para contribuir no projeto, eu quero fazer parte desse projeto. Então, assim, tempo, né? Eu tenho que me alimentar bem para eu ter uma produção de energia que me permita não ter que dormir tantas horas a mais, para eu ter um pouco mais de tempo e poder criar fendas no tempo para atender o meu projeto no sentido do social do espírito, né? Que é o espírito oferecendo-se como voluntário. Mas se eu precisar dormir muito, sentar muito, descansar muito, adoecer muito, esse tempo fica muito pouco, porque ele fica gasto comigo, na minha manutenção. Então, vou arranjar um jeito de ter cuidados e etc, para sobrar tempo que eu possa abrir umas fendas, correr no Lar Paulo de Tarso, fazer uma palestra. Vai lá, a igreja
Copacabana, o pastoral, terceira idade, seja alguém que consiga atrelar espiritualidade e administração material aqui na terra. Pediu você para ir lá, poder abrir um tempo e ir lá. A pastora da igreja evangélica viu que você sabe um pouquinho sobre alimentação, um pouquinho sobre erva. Ai, dona fulana, será que não dá para a senhora falar com as mulheres que cuidam das crianças, que cozinham para as crianças, um básico de chás para aquelas crianças, quando tiver isso, tiver aquilo, elas terem uma noção do que usa e tal. Aí você ter como abrir uma fenda no tempo, porque quando você tem que gastar muito com você, por não fazer as manutenções do sistema bioquímico adequadamente, ele como servidor do Espírito, passa, ao invés dele ser a oportunidade para o Espírito se manifestar nas suas lides missionárias, ele passa a ser impeditivo. E isso espírita, até há pouco tempo, trabalhou como o corpo sendo prisão do espírito. Mas não é. O corpo não é prisão do espírito. O espírito não é preso ao corpo. É porque ele está obedecendo as regras do jogo. Né? As regras do jogo. Por exemplo, seu espírito está preso aqui? Não. Seu corpo está aqui. Seu espírito está aqui, como pode estar na China, porque através do perispírito ele pode se desdobrar. É o que acontece quando a gente dorme. Quando dorme, porque ali você está bem protegida, cuidada, uma cama limpa, etc. O corpo material está em repouso, está reciclando. O espírito está livre para... Está livre para se desdobrar mais. Ele está preso ao corpo. Pelo cordão. Preso, não, desculpa. Ele está ligado ao corpo, porque só desligamos no desencarne. Mas ele está livre, mais livre para visitar, encontrar, dialogar, recolher informações e codificá-las de forma mais plena. Porque recolher, nós recolhemos sem parar. Os espíritos dizem que recolhemos informações sem parar, codificamos sem parar e transcodificamos. Só que no assoberbamento do dia nós temos que dividir atenções. Dividir a atenção com a escada para não arrebentar os tornozelos e os joelhos. Dividir a atenção o sinal, senão eu sou atropelada. A bolsa, deixa eu jogar para frente, no caixa do supermercado conferir o troco. Então você vê que o espírito está tendo que se voltar, apesar de sua grande capacidade de desdobrar, mas ele está tendo que dar atenções especiais. A senhora, desculpe entrar num tema polêmico aqui, respeitando a opinião de cada um, que dizem confiar muito em anjo da guarda. Não seria mais certo fazer o que a colega aqui falou, você deitar, se desdobrar, ir ao encontro deles, não esperar o anjo da guarda fazer por você? Mas essa cultura que veio de aguardar o anjo da guarda fazer é uma cultura e nós que fomos nos alcançando já sabemos que somos responsáveis pela nossa caminhada e já estamos transformando isso. Eu tenho certeza que quase todos aqui já ao se deitarem, ou ao se levantarem, ou ao se levantar para qualquer linha de ação, já se coloca e a gente solicita, não é o outro fazer por nós, mas a gente solicita que Deus me oriente através de espíritos bons para eu fazer o melhor. Isso não transferindo responsabilidade, nós estamos afirmando e reconhecendo que quando nós somamos vários campos eletromagnéticos, todos repletos de partículas, carregadas de informações, de conhecimento e de sabedoria, nós somos capazes de alargar as nossas possibilidades. Correto. Não é, irmão Leocádio, faça por mim, não. Irmão Leocádio, por favor, eu vou agora para uma entrevista sobre o projeto do centro, que a prefeitura não está aprovando, eu estou lutando com isso há 3 anos, tenho que reformar a casa, o telhado está precisando de reforma. Por favor, arranje uns espíritos aí da sua equipe, que tenha vínculo com o trabalho social, que tenha conhecimento de engenharia, de arquitetura, oriente esse pessoal lá, nessa entrevista comigo, para eles entenderem a importância da casa no bairro, entender a importância dessa reforma, entender, me ajude a sensibilizar essa gente. Eu não vou dizer para eles irem para a entrevista.
e eu ficar em casa dormindo. Mas eu estou pedindo ajuda para melhorar, inclusive, minha linguagem. E não só minha linguagem, o entendimento deles da minha linguagem. E quando a pessoa pede ajuda para o anjo de guarda dela, eu percebo que é isso. Independente das palavras ou da linguagem. Existe, dona Nájila, isso? Anjo da guarda? Em algumas religiões são chamados de anjo da guarda, na outra é chamado de espíritos orientadores, o outro chama de guia espiritual, o outro chama de guru espiritual, não importa muito o nome, mas nós sabemos que existe a diversidade de padrões de evolução. O que, vamos citar, eu vou citar a Igreja Católica, não é falando mal nem bem, nem divulgando, nem nada, mas é porque eu fui católica, e quando eu era católica, eu era catolicona. E não saí dela porque acho ela ruim. Saí porque ela não conseguia pedagogicamente responder a questões mediúnicas minhas. E vou dizer, o dia que saí, eu saí em prantos. Eu fui fazendo confissão, tinha 15 anos. Fui fazendo confissão, dizendo para o padre, olha o que está acontecendo, olha a minha intuição, olha que eu pensei isso e deu isso. E agora eu sonhei com a pessoa me mandando fazer isso, eu fui lá ver, a pessoa realmente precisava receber o tal do dinheiro que o senhor desencarnado no sonho me pediu para ir com minha mãe lá pagar para ele, não sei o que. E eu fui levando isso para o confessionário, e ele mandava fazer as penitências, eu fui fazendo. Com 15 anos a gente diz, não, agora eu vou fazer. Aí eu disse para ele, ô Frei, eu não vou mais fazer, porque eu tenho feito, a intuição só aumentou, os sonhos só aumentaram, as previsões só aumentaram, então eu não vou fazer mais as penitências, eu quero pedir perdão ao senhor e tal. Como era educada, assim, você não respeita a hierarquia, então saia dali. Isso era a educação dos meus pais. Se você tem um orientador, um chefe, você não quer mais seguir, saia. Não fique lá desrespeitando. Você não pode ser desrespeitoso. Isso era a educação que a gente tinha recebido. Aí ali eu vi, eu tenho que sair. Eu vou ficar sem religião, porque aqui não tem outra. Chorei amargamente, órfã, mas continuei valorizando. E entendo que quando ela fala do anjo da guarda, está dizendo do espírito orientador daquela pessoa. A senhora tomou sua própria decisão para a sua vida, com a sua espiritualidade e com o seu espírito. Não, alimentada por todos os senhores que já estavam por aí vibrando e nós juntos caminhando aqui e tentando nos encontrar, todos nós. Mas a decisão foi sua. Sim. É lícito uma pessoa acusar a outra ou esperar por outra pessoa para uma decisão que será dela e por ela ser responsável por isso? Lícito não é, mas às vezes ela não traz o entendimento de que aquilo não é bom para ela e nem para o outro. Mas se movimentar esperando pela outra pessoa? Nós não podemos falar de lícito, porque ilícito já é uma coisa pesada. Nós podemos dizer que não é o melhor para ela, que o bom mesmo seria ela já ter o entendimento e a coragem e a condição de tomar a decisão de sair ou ficar na consciência de ser. Às vezes elas ainda não têm e cabe a nós, semeadores, irmos semeando condições para. E assim, na minha modesta, já passou da hora, na minha modesta opinião nós todos temos que abraçar a causa de missionários que somos, nos sentirmos o tempo todo com nossas algibeiras, com sementes em condições de semear. E nós tirando semente da algibeira e colocando, sabendo que cada terreno vai receber com seu grau de ecumenicidade, com sua capacidade germinativa, com sua capacidade de oferecer condições daquela semente crescer, e que não dá para a gente ter expectativa de que já fiz, não faço mais porque não adianta nada. Não, nós temos que ter esperança. Expectativa só com relação a nós mesmos. Com relação ao outro, não. O outro nós temos esperança. Posso falar uma coisa? Às vezes falta maturidade na pessoa para enxergar. Isso. Então, às vezes, a gente tem que ser maduro.
pela gente e pelo outro que a gente quer bem. Isso. Mas também respeitando o tempo e Dele. o entendimento do outro. Correto. Porque você tem Isso. 20 anos, você tem um entendimento. Você tem 30, você já tem um pouco mais. E assim vai Mas a pessoa E espera cada um tem o seu. por essa decisão, quando ela pode tomar dela, por alguma razão, que responsabiliza a outra Até pessoa. que ela Você tome, vai é porque ela não ter tinha uma condição antes, viu, seu Robert? Rosley. Rosley. Enquanto ela não toma, é porque ela ainda não alcançou condições de tomar. E nós podemos, se nós não conseguirmos Sim, mas ser... a minha pergunta é se a outra pessoa ela deposita uma responsabilidade da decisão dela. Aí você na outra ora por pessoa. ela. Porque quando chega nesse nível de ela depositar a responsabilidade sobre nós, num sistema de cobrança extrema, e que a gente não tem condição, inclusive, de compreender a cobrança dela e a fragilidade dela, conseguir entender exatamente o nível de carência dela, nós temos uma coisa maravilhosa que se chama prece, e de preferência que façamos a prece pedindo a Deus, aos bons espíritos, que encaminhem os melhores pedagogos para ela. Ótimo. E pode saber que vai encaminhar. Isso tudo. Especialmente em questão de família, de colega de trabalho, que às vezes a linguagem já está viciada e eles já estão meio cansados de nós. Se a gente ficar ali também falando e caminha para um sistema acusatório com relação àquela pessoa dependente, a prece é o melhor remédio. É verdade. Porque através da prece nós disponibilizaremos os hologramas, são as partículas carregadas da informação, da solicitação, se unirão a outros e outros e outros e outros. Uma pessoa vai receber, por condição missionária, um no grupo, um na comunidade, vai ser a pessoa que vai chegar a ela para dizer isso um dia para ela. Para dar o Aí que eu esclarecimento. preciso- E tem a pessoa aí. Nós só temos é que ajudar as coisas a se organizarem e ela chegar.